Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Hoje é uma aula muito especial. Nós não trataremos nenhuma matéria específica, mas iremos pegar um exemplo, que eu estou chamando aqui de grande exemplo, e resolvê-lo de ponta a ponta, ok? Aplicando tudo aquilo que nós já estudamos. O exemplo escolhido é um sistema térmico, ok? A bibliografia para essa aula é o livro do NISE, de Engenharia de Sistemas de Controle, publicado pela LTC. Ok? E claro, nós usaremos todas as aulas anteriores. Então vamos lá? Bom, então vai ser um exemplo completo, mas só até o ponto em que estamos no nosso estudo, ok? Este exemplo de controle, ele vai, portanto, ser desde a especificação do sistema até o estudo da estabilidade, ok? Que é onde nós paramos. Isso significa cumprir, de modo geral, as seguintes etapas. Especificar bem o sistema, que a gente vai estudar. Encontrar um modelo adequado para esse sistema. No caso, a gente vai fazer no domínio da frequência. Representar o sistema usando um diagrama de blocos. Simplificar ao máximo esse diagrama de blocos. E, a partir dessa simplificação, determinar a função de transferência em malha fechada do sistema. Assumir uma entrada, padrão. Encontrar qual é a resposta em função dessa entrada, no domínio do tempo. E encontrar características principais dessa resposta, independente de ter chegado nessa etapa ou não. Que características nós encontraremos? Nós iremos garantir a sua estabilidade e verificar qual o valor exato do seu erro em regime estacionário. Iremos calcular de forma aproximada o tempo de subida, o tempo de assentamento e o overshoot percentual da resposta. Ok? Muito bem. Então, qual será o nosso sistema? Ele é um controle de temperatura de um aquecedor de água pressurizada. É um aquecedor de acumulação, portanto, ele é um tanque cheio de água. E o seu aquecimento vai se dar a partir de uma resistência elétrica. Portanto, o que nós iremos controlar é a potência enviada para essa resistência elétrica, ok? Quais são as especificações, então? Bom, nós temos uma especificação de potência elétrica, a capacidade total do tanque, então quanto volume de água nós lhe daremos, 400 litros, a isolação dessa câmara quente, porque daí vai ter uma perda de temperatura. Então ela vai ser feita com lã de rocha, com 5 milímetros de espessura. A forma do tanque, que é importante, então será um cilindro com diâmetro igual à altura, de 0,8 metros. E ele é um aquecedor de acumulação, mas ele fornece água ao longo do tempo. Quanta água ele irá fornecer ao longo do tempo? Ele irá fornecer 20 litros por segundo de água quente, ok? De algum modo, ele é uma espécie de híbrido entre um aquecedor de acumulação e de passagem. Mas um aquecedor de passagem clássico não tem um ponto de acúmulo de água. A água simplesmente passa. Aqui não, ela se acumula e vai sendo drenada nessa taxa de vazão que nós assumiremos como constante, de 20 litros por segundo. Do ponto de vista físico, então, o diagrama do sistema tem uma entrada que é a temperatura desejada da água. Ok? Essa temperatura precisa ser transformada num sistema para ser entendido pelo controlador, então talvez um conversor analógico digital bem simples. Essa temperatura então vai ser subtraída da temperatura do tanque, que é medida por um termômetro. O sinal de erro vai vir para um controlador. Esse controlador vai decidir e vai enviar a quantidade de potência necessária para a resistência elétrica. A resistência elétrica então vai aquecer a água que está no tanque de armazenamento de água. E isso vai gerar uma temperatura final de saída de água no tanque. Essa é a temperatura então que é lida pelo termômetro.
e que vai gerar o sinal de erro que já comentamos. Ok? Entendido o funcionamento físico do sistema? Lembre-se que esse tipo de diagrama pode ser feito de muitas formas. Nós poderíamos aqui explodir a função do controlador entre processamento e drive de potência. Nós poderíamos juntar a resistência elétrica com o tanque de armazenamento e assim por diante, ok? Bom, então qual será a nossa planta, que é a base do nosso modelo? Então, do ponto de vista da planta, que a gente vai controlar, a gente tem um aquecedor cuja entrada é a potência da resistência elétrica. Então, do ponto de vista da planta, nós iremos juntar o tanque de armazenamento com a resistência elétrica. E a saída é a temperatura de água no tanque, ok? Então, nossa planta tem como entrada a potência e como saída a temperatura. Bom, precisamos de um modelo aproximado para esse sistema para poder fazer sua análise. Como se trata de um sistema térmico, a gente parte da equação do calor, que diz que o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura, que eu estou chamando aqui de absoluta, do tanque, da água no tanque, ok? Essa equação, se você derivar no tempo dos dois lados, imaginando que a massa permanece constante e o calor específico, é claro, permanece constante, então a gente chega nessa EDO, que dQdt é igual a mc dθ absoluto dt. Ok? Então, como já comentado, o θ absoluto é a temperatura de água no tanque, m é a massa de água no tanque e c é o calor específico da água. Ok? Bom, então a variação do calor, o dQdt, vai ser igual a todo o calor que entra menos todo o calor que sai. Certo? Qual é a entrada? Bom, a fonte ou a entrada de calor é a resistência elétrica. Nada mais esquenta essa água. E a sua entrada já é uma potência. Ok? Então a gente não precisa nem fazer nenhuma conversão, que talvez fosse necessária se fosse um aquecimento a gás, por exemplo, que a entrada é o gás e o gás ainda precisa virar potência. Aqui não. Aqui o dQdt já é potência. Certo? Estamos imaginando aqui que não há perdas entre a potência dissipada na resistência e a absorvida pela água. Se for uma resistência elétrica de imersão, isso é verdade. Ok? Toda a potência dissipada pela resistência fica na água. Bom, já para a saída, o que nós vamos considerar? Bom, temos duas perdas aqui de calor, não é? A primeira, é claro, que é a dissipação. Então o tanque aquece e perde temperatura para o ambiente. Essa perda a gente vai tomar como apenas por condução, ok? Que ela também poderia ser por irradiação ou por convecção. Se for apenas por condução, a variação de calor no tempo devido a ela é igual a menos, porque é uma perda, né? A resistência térmica do sistema vezes a diferença de temperatura entre a temperatura absoluta da água no tanque e a temperatura ambiente. Sendo RT a resistência térmica e θ_ambi a temperatura ambiente. A outra perda, é claro, é pelo fornecimento de água quente, né? Porque em uma ponta sai água quente e na outra ponta entra água a temperatura ambiente, certo? Então, essa água mais fria que vai entrando no tanque precisa ser aquecida o tempo todo pela resistência elétrica. Portanto, a vazão fornecida pelo aquecedor vai gerar uma perda de calor, vamos dizer assim, né? Porque, claro, é a função do próprio aquecedor, então não é uma perda propriamente dita. Essa variação de calor vai ser igual a ρ, que é a densidade da água, a φ, que é a vazão, e a C, que é o calor específico da água. Então eu tenho uma vazão em litros por segundo ou metro cúbico por segundo. Quando eu multiplico pela densidade ρ, eu tenho uma espécie de vazão em massa. Então eu vou ter quilogramas por segundo de água saindo. Se eu multiplicar isso pelo calor específico, eu tenho então quanta energia está indo embora na forma de massa, uma vez multiplicada pela diferença de temperatura que há entre as duas, certo? A temperatura de água na entrada, que eu vou assumir como ambiente, e a de saída, que é a temperatura que está lá no tanque. Tá bom? Bom, então a nossa EDO, que é dQdt igual a mc dθ absoluto dt,
Esse lado aqui à direita não muda, certo? Ele vem direto aqui para a equação. Mas agora a gente vai escrever a variação de calor nos termos que a gente esmiuçou anteriormente. Então a entrada é a potência da resistência elétrica, controlada pelo controlador, e as saídas são a perda por dissipação, considerando apenas condução, e quanto calor vai embora quando eu forneço água quente e recebo água em temperatura ambiente. Ok? Bom, note que nós temos um pequeno problema aqui, né? Nós temos essa temperatura ambiente, ela vai gerar uma dificuldade muito grande na hora da gente fazer a modelagem no domínio de Laplace, certo? Eu vou ter vários termos constantes que vão atrapalhar bastante a minha conversão. Então aqui, vale a pena fazer uma simplificação desse CDO antes de continuar o processo convencional, ok? Essa simplificação envolve basicamente uma mudança de variável, certo? E serve para tornar mais simples a aplicação da transformada de Laplace. Bom, então a gente vai definir uma variável nova, que nós vamos chamar aqui de simplesmente de θ, que é o acréscimo de temperatura. O que é esse acréscimo de temperatura? É a diferença entre a temperatura absoluta, de fato, que da água está no tanque, 80, 100 graus, menos a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, por exemplo. Então, esse acréscimo de temperatura é justamente a diferença entre a temperatura da água no tanque, em graus Celsius, e a temperatura ambiente. Ok? Bom, eu posso substituir essa variável já direto no EDO, aqui e aqui, ok? Mas eu obviamente preciso acertar essa parte que tem uma derivada. Mas a gente vai tomar a temperatura ambiente como constante ao longo do tempo. E se a gente fizer isso, então a derivada de θ dt, ela fica igual a dθ absoluto dt, que varia com o tempo, menos dθ ambiente dt. E dθ ambiente dt é zero, certo ou não? Então, o dθ dt, a derivada do acréscimo de temperatura, é igual à derivada da temperatura absoluta. Então basta trocar uma pela outra no EDO. Então, fazendo essa mudança, eu parto desta EDO, que seria bem chato de lidar na transforma de Laplace, e substituo. Troco essa diferença simplesmente pelo acréscimo de temperatura. Troco essa diferença pelo acréscimo de temperatura. Ok? E troco a derivada pela derivada do acréscimo, porque a gente já viu que as duas são iguais. Ok? Olha como a EDO ficou muito mais simples, certo? Agora o que eu vou fazer? A gente reescreve ela, deixando todos os termos que dependem do acréscimo de temperatura, ou simplesmente temperatura, para esse lado, e todos os termos que não dependem para o outro. Então eu vou ter que a temperatura é igual a massa vezes o calor específico vezes a derivada de θ, mais a resistência térmica, mais a densidade vezes a vazão, vezes o calor específico vezes θ. Ok? O nosso modelo do domínio do tempo está pronto. Certo? Vamos resumir ele, então? Ó, o que nós temos aqui? Temos uma EDO, um sistema físico, que é essa daqui, certo? Potência igual a mc dθ dt mais rθ mais ρ φ c vezes θ. Ok? É uma EDO em termos de um valor p, de uma derivada e da própria variável. A entrada desse sistema é simplesmente a potência. A saída vai ser o acréscimo de temperatura. Não precisa ser a temperatura absoluta, ok? E os parâmetros do modelo vão ser a massa, que eu assumo como constante, o calor específico, que eu assumo como constante, a resistência térmica, que eu assumo como constante, a densidade da água, que eu assumo como constante, e a vazão de água fornecida pelo aquecedor, que eu assumo como constante também, ok? Então, o que eu preciso para ter o modelo do meu sistema? A massa, o calor específico, a resistência térmica, a densidade da água e a vazão da água, certo? Isso vai relacionar, então, a potência de entrada com a temperatura, ou o acréscimo de temperatura. Tendo o modelo no domínio do tempo pronto,
O que eu quero para continuar a nossa análise do sistema é o modelo no domínio da frequência. Ok? O modelo no domínio da frequência, para a gente poder ter ele, a gente vai aplicar a transformada de Laplace. Ok? Então, aplicaremos a transformada de Laplace na nossa EDO, que é o modelo no domínio do tempo. A transformada de Laplace, então, significa que eu aplico ela dos dois lados. A transformada de Laplace da esquerda é igual à da direita, certo? A esquerda não há o que fazer, depois eu só vou escrever P no domínio de S. Agora, à direita, eu preciso usar as propriedades da transformada de Laplace. Lembra? Ele é uma operação linear. Portanto, a transformada de Laplace da soma é a soma das transformadas. E a transformada de uma constante vezes a variável é a constante vezes a transformada da variável. Então, aplicando essas duas propriedades, esse primeiro termo aqui ó, fica MC, transformada de Laplace da derivada, mais o segundo termo fica a constante, Rθ mais ρφc, vezes a transformada de Laplace de θ. Aí aqui eu aplico uma outra propriedade da transformada de Laplace, que é quando eu transformo a derivada, surge um S e uma condição inicial. Mas como eu estou trabalhando com função de transferência, eu desprezo essa condição inicial. E com isso, a gente vai ter agora uma equação em que eu só tenho como incógnitas a transformada de Laplace de P e a transformada de Laplace de θ. Porque a transformada da derivada, que estava aqui, virou S vezes a transformada de θ. Certo? Eu posso agrupar essas duas transformadas de θ aqui, ó. De algum modo, colocar isso em evidência, deixando só o S para fora. Tudo bem? Mas eu nem preciso, porque eu já vou transformar. Então agora eu já vou escrever esse Pzinho, que é em função do t, no P maiúsculo, que é em função de S. O θzinho, que é em função do tempo, em θzão, θ maiúsculo, que é função de S. Aqui e aqui. E agora eu posso colocar então o θzão em evidência e passar o P para cá dividindo, passar o θ lá dividindo. E isso vai me produzir a função de transferência. Então olhem com calma. Ó. A função de transferência é sempre saída sobre entrada. Como a saída é o θ, eu preciso então pegar esse termo aqui, passar dividindo, ok? Pegar a potência e passar dividindo. Aí depois eu inverti a equação para ficar mais fácil de ler, né? E aí o que eu vou ter então é θ sobre P é igual a 1 sobre uma constante, que é Rθ mais ρφc, mais uma outra constante, MC vezes S. Tudo bem? Isso significa que nós temos então agora o nosso modelo no domínio da frequência. Ok? O sistema físico agora pode ser representado por essa função de transferência. Ao observá-lo, nós percebemos que trata-se de um modelo de primeira ordem, ok? No seu denominador, o polinômio só depende de S, não depende de S quadrado, S ao cubo, esse tipo de coisa. Por ser um modelo de primeira ordem, vale mais a pena deixar ele na forma geral de modelos de primeira ordem. Qual é essa forma geral? Ele é assim. Uma constante no numerador, dividido por S mais uma constante. Ok? Ou menos uma constante, tanto faz. É fácil, a gente só precisa reorganizar a equação e a gente vai conseguir determinar quanto vale K1 e quanto vale A. Como é que eu reorganizo esta equação aqui para que ela fique com a cara da de baixo? Bom, primeiro eu preciso deixar o S sem essa constante, esse MC aqui. Ó. Então o que eu preciso fazer? Eu multiplico em cima e embaixo por 1 sobre MC. Ok? Ao fazer isso, ao multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre MC, o que nós teremos então é 1 sobre MC em cima, certo? E embaixo eu vou ter Rθ mais ρφc dividido por MC, ok? Mais S. Perfeito, não? Então nós descobrimos quanto vale. Ó. Agora comparamos então esta equação aqui de baixo com essa equação aqui de cima. E o que nós observamos é que o K1 vale 1 sobre MC, 1 sobre a massa vezes o calor específico. E o A carrega todos os outros parâmetros, né? O A é a resistência térmica, mais a densidade vezes a vazão vezes o calor específico, dividido pela massa
vezes o calor específico. Agora eu posso dizer que o modelo está prontinho mesmo, certo ou não? Finalizado. Ele já estava antes, mas agora ainda está com uma cara que eu reconheço, que é a cara desse AS aqui, que é o aquecedor no domínio S. Então, a gente escreve lá, AS é igual a K1 sobre S mais A. E identifica quem é cada um. O A de S vai ser o θ, que é o acréscimo de temperatura, dividido pela potência da resistência, tudo no domínio S. O K1 é 1 sobre MC, e o A é Rθ ρ φ C, dividido por MC. Ok? Bom, resumindo, a entrada então é a potência, no domínio S, a saída é o θ no domínio S, e os parâmetros são parâmetros, eles não mudam de domínio. Ok? Como o modelo está definido, agora a gente pode calcular o K1 e o A, ou seguir a análise em função deles. É uma escolha nossa, certo? Se a gente vai dar valores numéricos para A e K1 ou não. Então, para deixar o exemplo mais tangível, a gente vai parar um pouquinho e vai calcular esses parâmetros, ok? Para a gente ter a função de transferência numérica. Isso dá um pouquinho de trabalho, então vamos com calma. O maior cuidado que a gente tem que ter nesse momento são com as unidades. Estamos trabalhando em sistemas reais aqui, então as unidades não se adequam. A gente tem que ficar sempre trocando as unidades para ter certeza que a gente está cancelando unidades comuns. Por exemplo, o calor específico da água, todo mundo está acostumado a falar, é 1, o calor específico da água é 1. O calor específico da água é 1 na unidade caloria grama grau Celsius, que não está no sistema internacional, certo? Se eu misturar esse calor específico com a massa no sistema internacional, com a densidade no sistema internacional, eu vou fazer coisa errada, tudo bem? Com a potência em watts, eu vou fazer coisa errada. Então, a primeira coisa é escrever o calor específico no sistema internacional. Joule por quilograma grau Celsius. E nessa unidade, o calor específico da água não é 1, não. É 4.184, certo? Ok? Cuidado com isso. Bom, depois, a densidade da água em a unidade do sistema internacional. Vai fazendo uma pequena concessão aqui, deixando o volume em litros e não em metros cúbicos, que vai simplificar muito nossas contas, tá bom? Então, a densidade da água é 1 kg por litro. A gente está quase no sistema internacional, né? Porque 1 litro é 1 decímetro cúbico, ok? Bom, e a massa? Bom, a massa vai ser calculada, já não é parâmetro, né? Então, a massa é o volume vezes a densidade. Eu conheço o volume de água que eu tenho? 400 litros. Se eu escrever a densidade em kg por litro, eu multiplico um pelo outro e vou ter a massa. 400 litros, 400 quilos, certo? E a área externa? Eu vou precisar dessa área para calcular a resistência térmica, ok? Lembrando rapidamente, né? A resistência térmica ela pode ser aproximada como uma constante que tem a ver com a condutividade do material, que eu chamei aqui de K maiúsculo, A, que é a área, e L, que é o comprimento da espessura da isolação. Então, preciso da área. Note, é um cilindro, né? Então, se é um cilindro e eu tenho diâmetro e altura, então eu faço πdh, certo? O perímetro multiplicado pela altura. Eu estou assumindo aqui, é claro, que a única perda é pela parede cilíndrica do cilindro, que a tampa e a base não interferem. Vocês vão ver que essa aproximação vai mudar muito pouco, porque esse termo da condutividade faz muito pouca diferença, tá ok? Não vale a pena de ficar brigando muito com isso daqui, certo? Bom, então, ao fazer esse cálculo rápido da área e pegar a espessura da isolação como 5 milímetros, a gente vai escolher agora pegar a constante do isolante. Aqui que faz toda a diferença. Ó. Nosso isolante é lã de rocha. A lã de rocha é um ótimo isolante térmico, certo? Ela tem como condutividade térmica, e aqui de novo, ó, sistema internacional, 0,39, ok? 0,039. Ao usar esse 0,039 aqui, a gente vai encontrar uma resistência térmica de só 15,6 watts por grau Celsius. Ela é muito baixa. E isso vai fazer com que ela, na soma, na hora de calcular o A, seja praticamente desprezível. Ok? Por quê?
Agora nós vamos calcular o outro termo. Então vocês lembram, né? A é Rθ mais ρφc. Então esse primeiro termo, esse Rθ, dá conta da perda por dissipação de condução. Já esse outro aqui, pelo fornecimento de água. O fornecimento de água é grande, são 20 litros por segundo, né? De água quente. 20 litros por segundo, bom, a densidade, de novo, 1 kg por litro. A vazão, como eu usei litros, eu posso manter litros aqui, que fica mais fácil, tá vendo? 20 litros por segundo. E, de novo, o calor específico no sistema internacional, ok? Note que as unidades têm que sair se cancelando, ó. Esse litro cancela com esse quilograma cancela com esse quilograma, e aí eu vou ter joule por segundo por grau Celsius como resultado dessa conta. Olha a diferença de números, de 15,6 para 83.680. Ao somar 83.680 com 15, esse 15 não vai fazer nenhuma diferença, ok? Então, o A, ele basicamente não depende do Rθ. E eu posso facilmente fazer essa aproximação assim, de que o A é ρφ sobre massa, ok? Nesse exemplo, eu fiz questão de manter isso e não sair aproximando logo no início, porque às vezes é importante você manter e perceber que algumas aproximações são facilmente realizadas, ok? A conversa seria diferente, por exemplo, se eu não tivesse um isolante tão bom, ou se eu não tivesse isolante nenhum. Tudo bem? Bom, então com isso, eu vou calcular agora o K1. O K1 é 1 sobre massa vezes calor específico. Então é 1 sobre 400, que eu já calculei, não é? Vezes 4.184. Eu multiplico 400 por 4.184 e inverto. Isso vai dar um número bem baixinho, mas isso não tem problema ser baixo, porque ele não está comparado com ninguém, não está somando com ninguém. Ó, são 6 vezes 10 a menos 7 graus Celsius por joule. Isso só significa que 1 joule não muda nada a temperatura do tanque. Eu preciso colocar muitos joules ali dentro, porque o tanque é muito grande e tem água que tem um calor específico grande, ok? Então esse número está certo, ele é bom que seja pequeno e eu não vou desprezar nada disso, porque ele está multiplicando toda a equação. E o A, então, não vou ficar usando o Rθ para fazer a conta, já foi, certo? Eu já sei que ele é desprezível, que esse 15,6 não muda nada, só faz cosquinha. Então eu vou calcular ele diretamente como ρφ sobre N. O ρ é 1 kg por litro, o φ é 20 litros por segundo e a massa é de 400 quilos, certo? Então o litro cancela com o litro, o quilograma cancela com o quilograma e o A fica em unidade de 1 sobre segundo. E dá 0,05, ok? Muito bem. Então depois dessa pequena parada, a gente então pode escrever a nossa, se a gente quiser, né? Voltar ao nosso modelo. A gente conhece quem são os parâmetros, isso está dado de novo. E agora a gente tem os valores numéricos. Eu sei que o meu modelo é assim, que o AS representa o θ sobre P. E agora que a gente fez a conta numérica, a gente já tem que definir as unidades. Então o θ tem que estar em graus Celsius e o P em watt, ok? Para quê? Para que dê tudo certo quando eu usar o K1 em graus Celsius por joule e o A em 1 sobre segundo. Então notem aí, né, que vai dar certinho, tá bom? Que o S também tem unidade, o S tem unidade derivada. Ele é uma derivada no tempo, de algum modo. E essa derivada no tempo tem unidade de 1 sobre segundo, ok? Com isso a gente fecha a planta. Tudo que a gente precisa saber sobre a planta já está definido, ok? Agora vamos escrever um diagrama de blocos então desse sistema, certo? Se a função de transferência da planta é essa, então eu volto para aquele pequeno bloco que eu tinha e já posso escrever a função de transferência lá dentro. Ajuda, é bom, ok? Se precisar, eu conheço os valores numéricos de K1 e de S. Então vamos para o nosso sistema agora, certo ou não? O nosso sistema ele tem um transdutor, mas esse transdutor vai ser unitário, não preciso nem escrever. Vai ser um controlador entrando no aquecedor e a saída e um termômetro, né? Eu deixei o termômetro aqui, mas daqui a pouco ele vai embora também. A gente vai simplificar esse diagrama de blocos, primeiro montando toda a equação da malha aberta. Ou seja, multiplicando a função de transferência do controlador, que eu ainda não conheço, mas já vou especificar, com a da planta. Vou chamar essa função de transferência de G. Tudo bem? Depois disso, a gente vai
calcular a função de transferência em malha fechada. Como que a gente vai fazer isso? Escrevendo os termos que a gente conhece, ok? Começa daqui, ó. A saída é θ0. Portanto, o que entra no termômetro é θ0. O que sai do termômetro é h de S θ0. Então, o que entra aqui nesse bloco de subtração é h de S θ0. Por aqui entra um θi, que é a temperatura desejada, um θin, de input, de entrada. E aí, o que eu vou ter na saída do bloco de soma é o θi menos h de S θ0. Certo? Isso tudo vai ser a entrada desse bloco de malha aberta aqui. C de S e A de S. Ok? Então, que eu chamei de G de S. Então, a saída vai ser G de S vezes θi menos h de S θ0. Ok? Se essa é a saída e ela também é igual a θ0, então eu posso escrever essa equação aqui. Ó. θ0 é igual a G de S vezes θi menos h de S θ0. Tudo bem? Isso já está feito nas outras aulas, então esse passo a passo eu não vou fazer. Mas reorganize essa equação que você facilmente vai encontrar a fórmula geral para obtenção da função de transferência em malha fechada a partir da função de transferência em malha aberta, que é o G de S, e da função de transferência do termômetro, que é o H de S. Bom, agora vamos especificar o sensor e o controlador. Nós faremos uma escolha nesse exemplo do controlador, é preciso fazer uma. A escolha que nós faremos aqui é típica de sistemas térmicos. Sistemas térmicos costumam contar com controladores PI. Alguns usam PID, mas com uma constante de derivação muito baixa. Então a gente vai usar um controlador PI. Bom, então quem a gente tem no nosso sistema? O aquecedor, que é o A de S, que é K1 vezes 1 sobre S mais A, e numericamente é essa daqui. Usaremos a realimentação mais simples possível, um termômetro, que é uma realimentação unitária. É muito comum você usar um sistema de medidas que no final seja unitário, nem que você tenha que passar por dois blocos, um bloco termômetro e um bloco conversor. Facilita muito a malha de controle que a realimentação seja unitária, ok? E o controlador, que agora é o que a gente está tratando, né? Um controlador PI é um controlador basicamente que é uma constante, que tem a ver com quanto ele é proporcional ao erro, mais uma outra constante dividido por S, certo? Esse dividido por S faz sentido, não é? A transformada Laplace de uma integral é 1 sobre S. E se você não lembra disso, a gente acabou de usar o fato de que a transformada de Laplace da derivada era vezes S. Como a integral é a função oposta da derivada, tinha que ser 1 sobre S, certo? Temos que definir esses números vão ser dados aqui, certo? Isso não é um exemplo de projeto, é um exemplo de análise. Se fosse um exemplo de projeto, eu tinha que conseguir descobrir esses valores a partir de especificações de entrada. Mas eu não tenho nenhuma especificação de entrada e de saída. Eu só quero analisar como elas vão ser. Eu não especifiquei elas, ok? Bom, então a gente vai usar um controlador proporcional integral, ok? A constante de proporcionalidade vai ser 2/10 a sexta e a constante de integração 1/10 a sexta. Note que esses números são muito grandes, certo ou não? O fato de eles serem muito grandes está ligado ao fato de que essa constante é muito pequenininha. Como eu vou multiplicar o C de S pelo A de S para encontrar a função de transferência em malha aberta, é uma dica de projeto aqui, hein? Se as constantes forem muito pequenas, a função de transferência em malha aberta fica com uma constante microscópica aqui e os tempos passam a ser elastiquíssimos. Então eu vou demorar dias para conseguir atingir a temperatura que eu desejo. É isso que eu quero do meu controlador ou quero que ele atinja a temperatura desejada em segundos? Se eu quero alguma coisa na ordem de segundos, eu preciso fazer com que essa constante inicial aqui seja de ordem de grandeza 10 a primeira, 10 a 0, 10 a menos 1. Se ela for de ordem de grandeza de 10 a menos 5, 10 a menos 6, eu nunca vou ter uma resposta em segundos, ok? Bom, então o nosso sistema agora em malha fechada, já com as funções de transferência, fica assim, ó. O controlador, com a sua função PI, o aquecedor, com a sua função, que a gente já modelou, e o termômetro, que é unitário. Tudo bem? Bonito, né? Bonito.
A gente tem um sistema físico e agora tem um diagrama matemático que vai, de algum modo, me dizer como esse sistema vai se comportar. Se eu preferir ele em termos numéricos, eu posso substituir aqui os valores das constantes, ok? O Kp, o Ki, o K1 e o A. Agora eu vou simplificar então esse diagrama. A gente já fez isso genericamente. Agora eu vou fazer isso com a função de transferência que eu conheço. Vou calcular primeiro a função de transferência em malha aberta, a FTMA. A função de transferência em malha aberta vai ser igual a C de S vezes A de S. O C de S é esse daqui, o A de S é esse daqui. Ok? Antes de fazer o produto, eu vou tirar o mínimo no C de S. Então a função de transferência dele vai ficar com essa cara agora, KPS mais KI sobre S. Ok? E agora eu multiplico um pelo outro sem dó nem piedade e vou encontrar então K1 vezes KP vezes S mais K1 vezes KI. Tá vendo aquilo que eu falei para vocês? Ó? A função depende não de K1 ou de KP, mas sempre dos seus produtos. Ó. K1 vezes KP e K1 vezes KI. Por isso que se o KP é muito pequeno e o KI também é muito pequeno, você vai dar um número muito baixo, certo? Então a minha função de transferência em malha aberta aqui, ó, escrita. Que lindo, hein? Já chegamos até aqui. K1 vezes KP vezes S mais K1 vezes KI dividido por S vezes S mais A. Ok? Quanto valem as constantes? A vale 0,05. K1 vezes KP, então basta multiplicar, vai dar 1,2. E K1 vezes KI vai dar 0,6. Tá vendo? Ó? E a escolha correta do controlador que faz com que aquelas constantes muito estranhas que tem na planta sejam corrigidas para um modelo matemático de valores mais aceitáveis, ok? E a escolha do controlador é nossa, como engenheiros, na hora de fazer o projeto. Muito bem. Então o nosso sistema fica com essa cara aqui. Aqui não estão explicitadas unidades, porque está tudo já no sistema internacional, ok? Para economizar espaço. Agora vamos calcular a função de transferência em malha fechada. Eu vou chamar essa função de G1 de S. E eu já sei que ela depende desta equação. Então basta escrever essa equação. O G de S a gente acabou de calcular, 1 mais G de S, e o H de S é 1, para a nossa sorte. Ok? Tiro o mínimo embaixo, e a gente percebe que ao tirar o mínimo embaixo, o denominador vai ser igual, ó, S sobre S mais A, então já posso cancelar ele. Então em cima vai ficar só o numerador da parte de cima, e embaixo, ao tirar o mínimo, esse 1 vai ser multiplicado por S mais A, e o resto fica tudo igual, tá bom? Mas não acabou ainda, eu preciso agrupar para gerar um polinômio, certo? No denominador e no numerador. No numerador o polinômio já está pronto aqui, ó. K1 KPS mais K1 KI. Já no denominador eu preciso fazer a distribuição desse S, vai dar S quadrado mais A vezes S. O termo S quadrado está sozinho, fica aqui. E o S vezes A vai se juntar com esse K1 KP vezes S aqui, ó. E aí eu vou ter A mais K1 KP vezes S mais K1 KI, ok? Muito bem. Ao fazer isso, se eu quiser agora eu posso substituir os valores que eu conheço, de K1 KP, K1 KI e de A. Então a função de transferência em malha fechada genérica é essa daqui, e a numérica é essa daqui, ok? Vocês lembram, né? K1 KP é 1,2, K1 KI é 0,6 e A é 0,05, ok? Então aqui, nesse primeiro termo, dá 1,2, ó. O segundo termo dá 0,6 direto. O último termo também dá 0,6. E o termo do meio dá 0,05 mais 1,2, que dá 1,25. Muito bem. Andamos muito, então vamos parar um pouquinho para saber onde a gente está, certo? Então a gente já especificou o sistema, ok? A gente já encontrou um modelo no domínio da frequência. Já representamos tudo no diagrama de blocos. Simplificamos o diagrama de blocos até chegar na função de transferência em malha fechada. Nossa próxima etapa é assumir uma entrada, ok? Agora,
A gente, antes de assumir essa entrada e entrar nos cálculos mais complicados desse exemplo, nós podemos parar um pouquinho e encontrar muitas informações do sistema só olhando para a função de transferência de malha fechada, ok? Ainda mais nesse caso porque é um sistema de segunda ordem, então ele é fácil de fazer umas contas rápidas, ok? Então a gente já vai ter uma boa ideia do que a gente espera encontrar antes de calcular a resposta no domínio do tempo. Isso vai ajudar a gente a não errar lá na resposta no domínio do tempo. Em muitos casos, o que a gente deseja saber já está aqui. A gente nunca precisa calcular a resposta no domínio do tempo. Então, o nosso sistema de malha fechada é esse aqui, ó, certo? O que a gente vai fazer? Calcular os polos e zeros, certo? Quais são os zeros? É aquilo que faz o numerador ser zero. Então eu igualo a função do denominador a zero e encontro um zero só. Ele só tem um zero que está em menos meio. Aí eu vou lá no plano de Archan-Gauss, no plano de imaginário real, e ploto o zero como uma bolinha aqui, ó, bem no menos meio. Aí eu olho para os polos, que é a parte mais interessante, que são os valores que zeram o denominador da função de transferência em malha fechada, igualo ele a zero e encontro quais são os valores dos polos, certo? A gente pode fazer isso por Bhaskara, não vai dar muito trabalho. Eu não vou fazer o passo a passo aqui, porque Bhaskara vocês já sabem fazer, não é? E vocês vão notar que tratam-se de soluções complexas conjugadas, ok? Que valem aproximadamente menos 6,25 mais 0,458J e o seu complexo conjugado. A gente tem que olhar para esses polos, a gente vai plotar eles aqui, ó, como um X. Mas agora está na hora da análise. Agora entra o seu conhecimento aqui. Ó. Olha para esses polos. Que informações tem aqui? São polos imaginários, com parte real não nula e negativa. Então, polos imaginários com parte real não nula significa que eu vou ter uma resposta subamortecida, uma resposta que oscila e decai. Além disso, eu já posso dizer sobre a estabilidade do sistema. A gente vai voltar a isso, mas eu já posso dizer agora. O sistema é estável, certo? Por quê? Porque todos os seus polos estão no semiplano esquerdo. Todos os polos têm parte real negativa, menor que zero. Ok? Então já sei o que eu espero da minha resposta. Eu espero que aquela resposta aqui oscila até atingir o degrau. Ou um certo valor estável. Oscila até chegar na sua estabilidade. Maravilha, sabendo para onde eu quero chegar, eu vou calcular quanto que vai ser a minha saída agora. Vou encarar a matemática. Bom, eu vou assumir uma função de entrada como um degrau unitário, ok? Porque é o padrão de análise. Depois eu posso trocar esse degrau por um degrau numa temperatura desejada, mas agora é um degrau unitário. Então, eu vou usar um degrau unitário. O que é um degrau unitário? É uma função que vem no zero, aqui, ó, sobe até o valor 1 no instante zero e fica como 1 para sempre. Isso vai ser a minha entrada na malha fechada e eu quero saber como vai ser a saída. Ok? Isso significa que a gente vai encontrar a resposta ao degrau. A transformada do degrau no domínio S é 1 sobre S. Ok? Então eu vou multiplicar o θi, que vale 1 sobre S, pela função de transferência para encontrar a saída. Então essa é a resposta, já é a saída. Só que está no domínio S, que eu olho para cá e não sei nada. Mas era no domínio S essa aqui, 1 sobre S vezes a função de transferência. O que eu faço com isso para encontrar o gráfico da saída, que é o que eu quero? Eu quero o gráfico da saída em função do tempo, dado o gráfico da entrada em função do tempo. Ok? Aplico a transformada inversa de Laplace, certo? Então, o θ0 em função do tempo vai ser igual à transformada inversa de Laplace do θ0. Ou seja, eu preciso calcular a transformada inversa desse modelo aqui, 1 sobre S vezes isso. A transformada inversa, de um modo geral, passa por um monte de passos. O principal deles é quebrar em frações parciais. Então, eu vou quebrar numa fração parcial do tipo A sobre S, mais um outro polinômio sobre esse S quadrado, mais 1,25S, mais 0,6, e mais um monte de passos. Certo ou não?
Para a gente não entrar nessa conta, senão vai ser uma aula sobre transformada inversa de Laplace, e aqui eu quero fazer uma aula sobre análise de controle, a minha sugestão é usar uma ajuda computacional. Então, esses passos todos, vocês vão achar bastante esmiuçados, eu diria, se você resolver esse problema usando um site que se chama Symbolab. Ele tem até em português. Então, minha sugestão, entre nesse link agora, pt.symbolab.com, e digita ali na sua caixa de entrada inversa de Laplace e escreve a função de transferência desse jeito, tá bom? Não esquece que você tem que usar ponto lá no Symbolab, mesmo sendo PT, e que o produto é um asterisco, tudo bem? E que a potência é um chapéuzinho. Se você fizer isso, então você vai entrar lá no Symbolab, ó, é isso que você vai encontrar. Essa aqui é a caixa de entrada, então você vai lá e vai escrever isso aqui, ó, inversa de Laplace. Ele vai te responder um monte de passos e lá no final ele vai te dar quanto que vale a função de transferência, certo? O bacana desse site é que ele te dá realmente muitos passos. Então, aquele estudante, se você está animado para calcular essa transformada inversa, eu sugiro que esteja, tente mesmo, que é muito bacana. Você pode fazer nas contas e se você travar ou ficar com dúvida, você vai comparando lá com os passos do Symbolab, ok? Ele vai te guiar bem para você resolver esse problema manualmente. A resposta que vai ser dada, em termos aproximados, certo? Porque esses valores não são exatos, vai ser essa daqui, ó. Então, a saída, a resposta da transformada inversa de Laplace dessa equação vai ser 1 menos e elevado a menos 0,625t vezes o cosseno de 0,46t mais 1,26e vezes menos 0,25t seno de 0,46t, ok? Lembra? Ela bate com o que a gente esperava? Bate, certo? Então, se a resposta fosse esquisita, você podia desconfiar do site ou que digitou alguma coisa errada. Mas eu já sei, é um sistema subamortecido, isso é uma resposta subamortecida. Por isso a análise anterior é importante. Agora a gente pode fazer o gráfico, a gente tem a função no tempo. Então, escolha a plataforma que você mais achar bonita para fazer o gráfico e faça, certo? A resposta está aqui, ó. Pode ser uma planilha, pode ser o MATLAB, pode ser o Scilab, pode ser o Octave, pode ser o software que você quiser. A saída, então, olha que maravilha, chegamos nela, hein? É a curva azul e a entrada é a curva vermelha. Então, ao impor uma temperatura desejada, dado uma diferença de temperatura, um acréscimo de temperatura zero, ou seja, o sistema parte da temperatura ambiente e tem que chegar numa certa temperatura, 1 grau, por exemplo, como ele vai chegar nessa temperatura? Ó, ele vai crescer relativamente rápido, em alguns segundos, ó, note a escala de tempo, e o tempo aqui em segundos. Ele vai crescer, vai atingir um pico, vai decrescer, ele vai andar só um pouquinho para baixo, quase não dá para ver, e já vai estabilizar aqui, ok? Nada mal, né? Nosso controlador está fazendo um bom papel. Parece que escolhemos corretamente. Vamos analisar agora que a gente tem a resposta em função do tempo. A gente já encontrou a resposta ao degrau, né? A gente quer fazer uma análise das características principais dessa resposta, que incluem estabilidade, fundamental, e um regime estacionário, tempo de subida e overshoot, certo? Para isso a gente vai precisar da resposta ao degrau, que a gente já tem, tanto a função quanto o gráfico, depende do freguês, e a função de transferência em malha fechada. Uma a uma. Primeiro, estabilidade. Olhando para o sistema, ele parece estável, certo? No entanto, a gente sempre quer ter certeza em controle. Nunca faça uma análise sem garantir estabilidade, certo? Bom, como eu defino estabilidade? Eu tenho uma forma de garantir matematicamente. Eu sei que o sistema em malha fechada vai ser estável se ele possuir todos os polos no semiplano esquerdo, ou seja, se tiver parte real negativa. Como é um sistema de segunda ordem, eu posso determinar os polos usando Bhaskara. E se não fosse? E se fosse de quinta ordem? O que eu fazia? Sentava no chão e chorava? Não, certo? A gente já tem uma aula sobre isso. Você usa uma tabela de Root, certo? Constrói a tabela de Root e ele vai te dizer se o sistema é estável ou não,
vai dizer onde estão os polos, ok? Mas nesse caso não precisa, eu consigo calcular os polos direto. É um polinômio de segundo grau. Resolvo por Bhaskara, a gente já fez, já está lá escrito. Só que agora eu estou prestando atenção em quê? Aqui, ó. Eu olho para cá, para a parte real dos polos. Identifico que todos são negativos. Nenhum polo tem parte real positiva. Estável. Acabou. Certo? Então, garanti. Primeira coisa. Análise de estabilidade. Sistema estável. E um regime estacionário. O que é isso? É aonde o sistema estabiliza e a que distância de quando eu desejei. Eu pedi 1 grau. O sistema vai estabilizar em quanto quando o tempo for para infinito? Olhando, aparentemente parece que esse erro estacionário é 0, não é? Aquele gráfico, a curva azul bate com a vermelha. Só eu quero confirmar essa impressão. Tem 2 jeitos de fazer isso, a gente vai fazer os 2 aqui. O primeiro é um jeito mais intuitivo, talvez, certo? Não. Porque a gente tem a resposta ao degrau. Então, a princípio, eu consigo encontrar o erro o regime estacionário diretamente calculando o limite do que é o erro regime estacionário, que é a diferença entre a entrada menos a saída para quando o tempo tende a infinito, certo? Faça isso aqui, ó. Você consegue escrever esse limite. A entrada é 1, certo? Porque é um degrau, quando o tempo tende para infinito, e a saída já está escrita. Quando o tempo tender para infinito no θ0 aqui, ó, essa exponencial, que é uma exponencial negativa, ela vai matar o sistema. Então, isso aqui vai tender para 0, independente do cosseno. E esse daqui também vai tender para 0, independente de qualquer constante ou cosseno. Ok? E só vai sobrar esse 1 aqui, ó. Então, o resultado final vai ser 1 menos 1, certo? E o erro regime estacionário é 0. No entanto, para a gente fazer o conta desse jeito, a gente teve que passar por toda a transformada inversa de Laplace. E eu quero mostrar para vocês que você não precisa fazer isso. Como a gente já viu também numa aula de erro regime estacionário, existe uma outra equação para calcular ela, certo? Como que é uma equação diretamente no domínio S. Isso é muito bom, certo? E vocês vão ver que ele é muito fácil de ser aplicada. Então, o erro regime estacionário no domínio S é definido como o limite para quando S tende a 0, de S vezes a entrada, vezes 1 menos a função de transferência em malha fechada. Certo? Então, eu escrevo isso. É S vezes 1 sobre S, que é a entrada, 1 menos a função de transferência em malha fechada. O primeiro passo para esse limite é perceber que S vezes 1 sobre S dá 1, certo? No limite. Ok? Porque o S não é 0, então eu posso simplificar. Uma vez feito isso, eu caio nesse sistema e agora eu posso tender o S a 0 facilmente. Ó. Esse termo vale 0, esse termo vale 0, esse termo vale 0. Certo? E vai sobrar 1 menos 0,6 dividido por 0,6. Olha que legal. Quanto que é 1 menos 0,6 dividido por 0,6? É 1 menos 1. E eu mostrei de novo que o regime estacionário é 0, sem precisar contar com a resposta no domínio do tempo. Ok? Note, esse cálculo não foi complicado. Certo? Esse limite é simples. E não precisei passar pela transformada inversa de Laplace, que sim tem um cálculo bem mais complexo. Bom, agora que eu sei que o erro regime estacionário é 0 e que o sistema é estável, eu quero saber mais alguma coisa sobre a resposta. Ela é rápida? Ela responde rapidamente ou ela demora uma vida para chegar, para responder à entrada? Quem diz isso é o tempo de subida, certo ou não? O tempo de subida significa quanto tempo a resposta demora para sair de 10% do valor final até chegar a 90% do valor final. Nesse caso, eu sei que o valor final é igual ao valor de entrada, porque o erro regime estacionário é 0, certo? Então, agora eu realmente preciso da saída, certo ou não? Da resposta no domínio do tempo. E aí eu posso fazer um gráfico, usar uma planilha, alguma coisa para verificar qual é o tempo a 90% do valor e qual é o tempo a 10% do valor. Então, se você der uma inspecionada no gráfico, faça ele com uma escala maior, né? Você vai ver que o tempo a 90% é 1,17 e que o tempo a 10% é 0,086. E essa subtração dá 1,09 segundos. Lembra aquilo que eu falei? Ó? Como a função do controlador era alta e multiplicava por uma função da planta baixinha, eu teria grandezas da ordem de 1, ou da ordem de 2, 3, 4. Isso me geraria tempos de resposta da ordem de segundos, certo? Note aqui, ó, o tempo de subida é 1,09 segundos. Podia ser 2, podia ser meio, mas está na ordem de segundos. Tudo bem?
Se o controlador tivesse uma função muito baixinha, esse tempo estaria na ordem de 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos, assim por diante. A outra característica importante é o tempo de assentamento. Tudo bem, ele sobe rápido, mas ele fica oscilando um tempão? Ou ele sobe rápido, oscila um pouquinho e já estabiliza? Não é? A partir de quando eu posso contar com uma saída estável? Novamente, a gente vai fazer essa conta, parte da definição, né? Quanto tempo demora para que a resposta atinja uma faixa de 2%, ok? De novo, eu preciso fazer um gráfico, uma tabela do θ0 pelo tempo. Mas ó, ao observar o gráfico aqui, eu percebo que eu vou ter que descobrir por cima aqui, tá vendo? Ele nunca baixa de 10%, de 2% a parte de baixo. Então é só encontrar quanto que é o tempo a 102% da resposta final, certo ou não? Quando que ele atinge 102% e baixa e não volta mais. Faça essa tabela e você vai notar que isso acontece em aproximadamente 6,5 segundos. Então esse nosso sistema de aquecimento ele chega em 90% do valor que eu preciso em 1 segundo. Mas depois ele sobe e desce e isso demora mais tempo. E aí então eu só vou ter uma temperatura estável do que eu quero depois de 6,5 segundos. Se isso não for um problema, ótimo, meu sistema está bom, certo? Meu aquecedor chega na temperatura que eu quero em 6,5 segundos. E overshoot? Né? Tudo bem, ele é rápido e ele chega num tempo aceitável. Mas ele ultrapassa demais? Essa ultrapassagem pode ser inconveniente, certo? Se eu esquentar demais a água, eu posso danificar algum elemento lá dentro, né? Eu quero que a água saia a 80 graus. Eu vou ter que passar por essa água pressurizada a 130 graus para depois voltar para 80 ou não? Então, quanto que é o overshoot percentual? De novo, o que você precisa fazer é descobrir quanto vale esse pico aqui, ó. Ok? É sempre a primeira ultrapassagem que é o de maior valor, porque é um decaimento modulado por uma exponencial, certo? Então você encontra qual é a temperatura máxima no degrau unitário. Então, você observa pelo gráfico, faz uma tabela e descobre que ela vale 1,162 graus Celsius. Isso vai gerar então um overshoot percentual de 1,162 graus Celsius menos 1, que é a temperatura para quando vai para infinito, dividido pela temperatura de entrada para quando vai para infinito, porque eu quero uma relação, e depois multiplico por 100% que eu quero percentual. Ou seja, é 1,162 menos 1 dividido por 1, porque é degrau unitário, note como é simples o degrau unitário, né? Vezes 100%. Isso vai dar 16,2%. Então eu sei que seja lá qual for a minha entrada, se eu pedir 100 graus, ele vai bater em 116,2 e depois vai descer, certo? Vai subir rápido, vai bater em 116 e depois vai descer. Se isso for aceitável, ok. Entende o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma análise de fato. Eu peguei meu sistema, peguei meu controlador e estou dizendo, ó, ele é estável, o meu regime estacionado é zero, ele ultrapassa no máximo 16,2%, ele demora 1 segundo e pouquinho para atingir a 90% da temperatura que eu quero, mas depois ele vai estabilizar lá com 6,5 segundos. Tudo bem? É isso. A análise está concluída, não é? A gente fez ela aqui usando um monte de conceito matemático. Se você quiser resolver isso tudo usando uma ferramenta computacional, eu vou deixar aqui duas sugestões. A primeira é usar o MATLAB, ok? O código que eu particularmente usei para verificar as minhas contas está todo aqui dado para vocês, ok? Tem a sugestão de como eu programo, mas programar é uma coisa muito particular. Cada um faz o código como subdivide o código como achar melhor, certo? Então eu começo com os parâmetros e tal, faço as contas todas. Se você tiver acesso a esse software, basta copiar e colar lá o código em MATLAB, dar um play, né, mandar rodar, que você vai encontrar saídas e tudo mais. Tá bom? Muito bem. A outra sugestão é fazer uma análise na web, certo ou não? Aqui eu vou sugerir uma outra ferramenta de análise, que é o Wolfram Alpha. Então o que você pode fazer? Vai lá no Wolfram Alpha, né? Tá aqui o link dele, ok? E digita ali Transfer Function e coloca a função de transferência em malha fechada. Ele já vai te responder um monte de coisas, a resposta ao degrau, várias outras informações interessantes, ok? Então, nem todos, mas muitos dos resultados dessa análise você vai poder conferir lá, tá bom? Muito bem.
Note que quando você fizer isso, talvez a função de transferência em malha... A função de transferência não. Talvez a resposta no tempo tenha uma cara diferente. Porque existem muitas formas de escrever exponenciais multiplicado por cossenos e senos. Você pode usar um exponencial complexo, pode usar um número complexo, ou pode usar um cosseno. Então, talvez o Wolfram Alpha, muito provavelmente, ele vai usar uma solução do tipo complexa. Mas ela é tão correta quanto todos os cossenos e senos. Bom, feita a análise inteira do nosso exemplo, dado sugestões de análise computacional, o que me resta agora é sugerir para vocês resolver alguns exercícios, ok? O primeiro deles é partir do mesmo sistema físico, sem mudar nada, e mudar só o controlador. De fato, eu estou sugerindo vocês simplificarem o controlador para começarem a pegar um feeling do que o controlador faz. Então vamos trocar aquele controlador proporcional integral por um controlador que só tem KP. A função de transferência dele é só KP. E o KP vale o mesmo número que tinha. Faça a mesma análise, certo? Que controlador é esse? Que só tem o termo KP do proporcional. E depois, que diferença você espera? Qual o efeito da parte integral? A gente já discutiu ela na aula de erro regime estacionário, certo ou não? Ela se confirma depois da análise feita? Um segundo exercício é, de fato, um outro problema completamente aberto e completo, porque o modelo não está pronto, ok? Então, eu te dou aqui um sistema mecânico de controle de posição da massa e peço, então, que você percorra todos os mesmos passos e faça toda essa análise, ok? A especificação dele está aqui, ó, o K da mola, a força viscosa, a massa. Se você tiver dificuldade com modelos, vá na nossa aula de modelagem. Lá, um sistema muito semelhante a esse foi modelado, ok? Utiliza realimentação unitária e comece com um controlador que tenha essa função de transferência aqui, ó, só KP. E, num segundo problema, use o mesmo modelo e acrescente o termo integral ao controlador. Certo? Então são 3 exercícios, mas são 2 modelos. O que muda aqui é o controlador, que vai mudar a função de transferência em malha aberta e fechada. Mas só muda o controlador. A planta é igual. Aqui tem algumas das respostas, para que vocês não fiquem completamente no vazio, mas não suas deduções. E só algum pedacinho delas, certo? Vocês têm ferramenta computacional aí para ajudar. É isso, senhores. Espero que esse exemplo completo de ponta a ponta ajude vocês a relembrar tudo que a gente estudou e permita que vocês entendam para que cada etapa serve em uma análise completa de um sistema de controle. Ok? Obrigado, até mais e bons estudos.